Que outras situações podem acontecer de lesão branca na língua? A mais comum delas é a língua geográfica, que é a glossite migratória benigna, que são aquelas áreas brancas que lembram o mapa. E aí o ponto importante no diagnóstico é a conversa, é a anamnese, é saber do paciente se aquelas manchas mudam de lugar. Muitas vezes o paciente nem notou que tinha, não sabia, e aí a gente não vai ter essa informação. E a questão é que, se você está em dúvida se é língua geográfica, observe a lesão. Você pode fotografar a lesão para ter um padrão de comparação e observa aquilo 2 semanas depois. A língua geográfica é uma lesão absolutamente inocente, considerada idiopática. Alguns livros citam que nos Estados Unidos a prevalência é 2% da população. Aqui a gente não sabe, a gente não tem estatística. A gente sabe que isso é amplamente distribuído, aparece em criança, em adultos jovens, em adultos na fase média da vida, em pacientes idosos. Enfim, você vai encontrar ela amplamente distribuída em todas as faixas etárias. E aí, a outra possibilidade que você pode ter de lesão branca na língua é a língua pilosa, que normalmente ela é pigmentada, mas ela pode não estar pigmentada ainda, porque ela é um prolongamento das papilas filiformes. E as papilas filiformes é ceratina. E a gente já discutiu esse aspecto, né, que normalmente as coisas elas vão resultar brancas justamente pelo excesso de ceratina. Se essas papilas filiformes prolongadas da língua pilosa absorverem pigmento da dieta, do café, da Coca-Cola, de bactérias cromógenas, enfim, aí elas vão ficar escurecidas e aí você vai ter o aspecto que é mais clássico da língua pilosa, que é ela ser escura, ela não ser branca. Mas você pode ter língua pilosa branca, sim. Mais uma situação da língua é você ter a leucoplasia pilosa. E talvez uma parte dessa dificuldade, pessoal, que a gente tenha para estabelecer esses diagnósticos diferenciais das lesões brancas venha talvez dessa nomenclatura, que ela é um pouco confusa, né? Porque a língua geográfica é hereditária ou pode se manifestar de repente? Pode se manifestar de repente. Ela é idiopática, a gente não sabe a causa dela. Você pode ter história familiar de língua geográfica, mas isso nem tem muita relevância, né? Às vezes as pessoas contam isso, o pai, a mãe, eu também tinha, às vezes tenho, a língua do fulaninho é igual à minha. É um achado, simplesmente. Mas aí a gente raciocinava a respeito da dificuldade desse diagnóstico diferencial, justamente porque a nomenclatura às vezes nos confunde. Aí agora a gente está falando das lesões brancas da língua e a gente puxa a leucoplasia pilosa, que não tem nada a ver com a língua pilosa, mas as duas estão acontecendo na língua. E aí então, a leucoplasia pilosa, que não tem nada a ver com a língua pilosa, porque a leucoplasia pilosa é uma placa branca na borda da língua, que pode ser bilateral, e ela está relacionada a um vírus, né, um vírus da família do Epstein-Barr. E aí esse vírus entra dentro da célula epitelial e ela está muito relacionada à infecção por HIV. Então essa lesão ela não exige um tratamento específico, você pode acompanhar o paciente, mas ela é um achado por causa da deficiência imunológica. O paciente acaba ficando mais suscetível à infecção por esse vírus e aí o vírus induz essas placas brancas na borda da língua que tem um aspecto um pouco verrucoso. Daí que veio o nome de leucoplasia pilosa, por causa dessa superfície corrugada, um pouco verrucosa. Então, como eu já citei, ela pode ser uma lesão bilateral também. Muito bem. Então, para mancha branca na língua, o que é específico da língua? A língua saburrosa, a língua geográfica, a língua pilosa, que pode ou não ser branca, e a leucoplasia pilosa. Além disso, as outras coisas, as outras patologias que são brancas também podem acontecer na língua. Essas são as que são específicas da língua.